Fala, meus abençoados, bem-vindos em mais uma Conversa Desbocada. Hoje a gente vai fazer um esqueminha diferente, hoje vai ser um vídeo diferente. Hoje eu tô com um convidado no canal. Hoje eu tô trazendo o meu pai, que é sacerdote de Umbanda e que vai estar respondendo aí algumas perguntas que vocês fizeram, né? Eu abri uma caixinha aí no meu Instagram e no meu Facebook de perguntas e me mandaram umas perguntas bem interessantes, bem bacanas, e ele vai estar respondendo aí pra vocês, tá bom? Bom, gente, então pra quem não sabe, esse aqui é o meu pai, Jefferson, sacerdote de Umbanda, que além de ser o meu pai físico, acabou se tornando meu pai espiritual, junto com todos os guias dele e junto com o pai Alexandre. Beijo, pai. Vou deixar ele se apresentar então pra vocês, como que ele entrou na Umbanda e como que ele fez pra se tornar sacerdote. Então, fala aí, pai. Então vamos lá. Minha vida espiritual começou aos 13 anos, né? No Espiritismo, aí eu vim do Espiritismo e há 10 anos atrás eu conheci a Umbanda lá em Suzano, né? A casa lá era chamada de Estrela Guia da Mãe Márcia, né? Uma casa muito boa também. Uma casa muito boa e eu me apaixonei, né? Aí comecei a fazer cursos, fui fazer o curso de teologia, depois eu fui fazer magia do fogo e me consagrei sacerdote de Umbanda Sagrada, tá? É isso aí. E aí, desde que eu fiz o canal, eu comecei a receber algumas perguntas em relação à Umbanda, só que perguntas mais teológicas. E eu acho que o meu pai ele é a pessoa mais adequada para responder isso, porque ele vai responder com mais clareza e talvez até mais, talvez não, com certeza, mais propriedade do que eu. Então, está aqui o meu paizinho para responder vocês. Então, vamos lá, pai. A primeira pergunta é: o que é Umbanda? Umbanda, segundo o Caboclo das Sete Encruzilhadas, é a prática do espírito para a caridade. Ou seja, o espírito que vem para Umbanda só vem para praticar o bem. Isso é bem bom ficar bem claro, né, gente? O espírito de trabalho, né, gente? Vamos deixar claro, tá? Os espíritos que ali chegam guias, para trabalhar, né? que são os guias de trabalho, tá bom? Vamos lá, a segunda pergunta. Quem fundou a Umbanda? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça A dela? Umbanda Sagrada considera o fundador da Umbanda Zélio de Moraes, tá? 15 de novembro de 1908, ele anunciou a Umbanda no distrito de Neves. No Rio de, que é o atual, era Niterói, mas que hoje é Rio de Janeiro, né? Então a Umbanda ela é brasileira. Vocês acreditam em Deus? Sim, sim. A gente tem Deus como fonte primária de todas as coisas. A Umbanda, ela é monoteísta ou politeísta? Ela é monoteísta porque a gente tem Deus como fonte primária de todas as coisas. Então nós acreditamos que os orixás são divindades criadas a partir de Deus. Exatamente. E só Deus tem um fator gerador. O que é Exu? E aí também pode ser Pombogira e Exu Mirim. Vamos explicar esses três. Vamos explicar, tá? Então, pelo segmento da Umbanda Sagrada, a gente tem Orixá Pombogira, Orixá Exu Mirim, Orixá Pombogira Mirim, e a gente tem os guias que levam os nomes desses orixás. Então a gente tem os guias de trabalho, que são Exu de trabalho, Pombogira de trabalho, Exu Mirim e Pombogira Mirim de trabalho, tá bom? Exu de trabalho é guardião dos mistérios de Deus. E Pombogira é a guardiã dos mistérios de Deus. Tá bom, né? Pombogira, o Exu representa a vitalidade e a Pombogira representa o estímulo. Ai, pai, para! Não é o estímulo sexual não, viu, gente? É o estímulo que eu preciso. Eu preciso de estímulo para ter a minha fé, para ter amor, para propagar a justiça, para propagar a lei, para evoluir, né, para gerar, é isso. E o Exu, como vitalizador, também é a mesma coisa, tá bom? É que as pessoas acho que pegaram essas palavras, né, e inverteram totalmente o sentido. E aí fica como se fosse... Meia-noite, O que são as oferendas?
As oferendas são atos magístico-religioso, né? É um ato magístico-religioso, né? É uma das maneiras de você entrar em conexão com o sagrado. Tá? Então, gente, não é macumba, tá? Não. E vale lembrar que macumba é um instrumento musical, né? Também uma religião carioca. Também é uma religião carioca, mas não é a gente não dá o nome de macumba para uma oferenda, tá? Uma oferenda, ela jamais... É que o termo macumba virou pejorativo, né? Dá tudo aquilo que é ruim, entendeu? E não é, né, gente? Tem gente que acha que as oferendas são para fazer o mal para alguém. E não, tá, gente? Não. É uma maneira do médium entrar em conexão com Deus, com as suas sagrado. divindades. Não tem nada a ver com fazer o mal para uma pessoa. Isso tem que ficar bem claro dentro da religião de Umbanda. Não é aquela coisa assim, chuta que é macumba, né? Porque isso é de respeito, né? Um ato religioso a um ato magístico religioso. Chuta o seu preconceito, tá bom? Exatamente. Aqui é tudo no papelzinho, gente. Aqui é a idade da pedra. Vamos lá. Por que os guias de Umbanda usam bebidas e cigarros? Então vamos lá. Os guias bebem e fumam não por necessidade, tá? Eles bebem e fumam por um processo ritualístico e de fundamento dentro da Umbanda, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. O charuto, você tem alguns elementos que são importantes, né? Que elementos são esses? O elemento telúrico do próprio charuto, eu estou citando charuto, tá? O elemento telúrico do próprio charuto. A gente tem o elemento eólico, né? E o elemento ígneo dentro do charuto, né? Que é o fogo e a fumaça, tá bom? A Umbanda tem matança. Vamos lá, vamos usar aqui, vamos corrigir as palavras, né? Matança é aquilo que eu mato para me alimentar, tá? É o que você faz. Então, não necessariamente eu, mas alguém pode fazer para me alimentar, ou para todo mundo se alimentar, tá? Tem gente que se alimenta de carne, que né? é os matadouros, né? Isso, matança. exatamente, tá? Sacrifício animal não é matança, tá? Sacrifício animal é um processo ritualístico de algumas religiões, tá? E que não vem só da Umbanda e do Não, Candomblé, é uma né? coisa bem antiga, tá bom? A gente fala da Umbanda porque existe vertentes de Umbanda que se utilizam sacrifício animal, como eu já fiz, tá bom? Eu, quando era da Umbanda Molocô, teve a prática do sacrifício animal, tá bom? Um pouco de polêmica aí nesse vídeo, né? E não tem uma passagem também que fala: oferecei o Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo? O que é isso, gente? No judaísmo até hoje se pratica o sacrifício animal, né? Então, assim, isso é uma prática, o sacrifício animal bem antiga. Ele não surgiu aí na Umbanda, nem no Candomblé. Então, a gente entende aquelas pessoas que não gostam, que são adversas a essa prática, mas ao mesmo tempo tem que respeitar a ritualística, que são ritualísticas antiguíssimas. Qual a diferença dos santos católicos para os orixás? Vamos lá. Na vertente de Umbanda, né, que eu pratico, que é dentro da vertente de Umbanda Sagrada, orixá é divindade de Deus, é criação de Deus, é parte de Deus, né? E os santos também são, né, gente? Porque todos nós somos parte de Deus, né? Mas eu estou falando em termos de processo de divinização, tá? Orixás não nasceram, não passaram pela terra, não reencarnaram, tá? Eles já foram criados como divindades. Os santos, eles viveram na terra e se divinizaram, tá bom? Que existe uma confusão aí no processo sincrético, tá? Quando eu coloco um São Jorge no meu altar, tá? No meu congá, ou coloco um Jesus, né? A imagem de Jesus, eu estou fazendo um processo sincrético, tá bom? Mas eu sei que Jesus não é Oxalá, assim como eu sei que São Jorge não é Ogum. Ogum e Oxalá são divindades. São Jorge e Jesus, vamos dizer assim, são santos, né? São santos. São pessoas que viveram na Terra, tá bom? Esse pensamento é da Umbanda Sagrada, Deixando tá isso bom? bem claro. Para deixar claro, a gente porque acredita que os orixás nunca teve uma forma isso, humana. porque existe várias Umbandas e cada um pode ter uma forma de visão e de pensamento diferente, tá bom? Assim como existem as igrejas evangélicas têm vários segmentos, dentro da Umbanda a gente também tem isso. Quando meu pai fala de
Como que é? Divertentes. Divertentes, a gente tá falando em relação a isso. A gente tem a Umbanda Sagrada, a gente tem a Umbanda Esotérica, a Umbanda Morocco, a Umbanda Daime e por aí vai. São diversas Umbandas e eu acho que isso acaba aqui trazendo um pouco de confusão para as pessoas. Mas é a multiplicidade cultural, né? Eu sempre falo que a Umbanda ela é singular e plural ao mesmo tempo. E a gente tem que respeitar essas pluralidades, tá bom? É isso aí. A Umbanda traz a pessoa amada em 3 dias? De jeito nenhum, nem Nem 3, 7. nem 10, nem 20, nem 30, nem 40 anos, né? Umbanda não se faz amarração, tá bom? Now the world don't move to the beat of this one. Pai, né? Uma última pergunta. Por que você acha que a Umbanda ela ainda é tão endemonizada pela sociedade? Primeiro que aí a gente tem que contar que existe um processo cultural, né? E também de conhecimento, né? Você acha também que é um processo racista? Porque a Umbanda ela que veio lá, né? Tipo, Sim, por tem muito tempo. religião de negro, né? Porque Religião veio vamos dizer assim, de mesmo pobre. a Umbanda Sendo de Zé de brasileira. Moraes, né, brasileira, teve também suas Porque dificuldades ela puxa no muito tempo, do né? candomblé, né? É que assim, uma Não, na vez verdade, eu vi... vamos colocar uma coisa aqui, filha. Corta aí, primo. Não. A Umbanda, ela tem sua ritualística, Sabe mas por que eu ela tô pegou falando? de várias outras religiões, Sabe né? por que eu tô falando isso? Porque uma vez eu vi esse cara, ele era de candomblé, e ele falou assim, por que muitas pessoas não gostam do candomblé? Porque é religião de negro. Sim. E aí a gente tem um racismo incubado, né? Sim. Porque as pessoas não gostam do que é do pobre. Mas do eu é acho que hoje é mais por falta de informação. Ele tem toda a razão. Eu acho que é falta de conhecimento, falta de informação, né? Isso vai sendo passado, né? Eu mesmo, quando eu era pequeno, eu escutava isso, né? Eu escutava. Acho que A minha mãe pessoas... sendo católica, tinha uma imagem lá do Preto Velho, ela não sabia, né? Que era uma entidade, né? E uma coisa importante, tá, gente? A Umbanda não foi assim não foi o iniciador da manifestação de Preto Velho. Preto Velho já se manifestava antes da Umbanda, tá bom? Assim como o Caboclo também, só para deixar claro, tá bom? Mas assim, eu acho que é falta de conhecimento só que hoje não tem desculpa, né? Porque a gente tem vários hoje canais de candomblé e eu assisto, viu, gente? Eu sou da Umbanda Sagrada, mas eu adoro assistir os irmãos lá do pessoal do candomblé de Angola, né? O pessoal do candomblé de Queto, de Jeje, eu leio bastante coisas, né? Procuro me interagir, me informar, conhecer. Por quê? Porque você conhecendo, você vai quebrando os dogmas da ignorância. A gente que é sacerdote, a gente tem uma responsabilidade com as pessoas que estão chegando num terreiro e num centro. Então é isso, muito axé e até semana que vem, gente. Muita axé, muita paz para os meus irmãos candomblecistas, para os meus irmãos umbandistas, para aqueles que estão iniciando na Umbanda, tá? Procurem estudar, procurem se informar. Conhecimento quebra as trevas da ignorância, tá bom? É isso aí. Falou, meus abençoados.